Olá, boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa Bíblia na Vida, um oferecimento da TV Show, na nossa frente, só você. Nós estamos falando de alguns temas muito bons, temas bíblicos, e hoje nós vamos falar sobre a amargura. Porque a amargura, ela tem decorrência da ausência de perdão, como nós fizemos isso nas 4 lives anteriores. Então nós estaremos dando seguimento à importância do texto bíblico na vida de cada um, na nossa vida. Então nós estamos apresentando isso. Se você está vendo a gente pelo YouTube, eu convido você a se inscrever no canal, eu convido você a tocar o sininho e o mais importante disso tudo é compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Porque o nosso desejo, o nosso intento com esse programa é fazer com que você possa refletir sobre o seu modo de vida, sobre o seu comportamento, sobre o seu pensamento, enfim, trazendo a Bíblia para o nosso cotidiano. Ok? Essa é só uma pequena fala. Meu nome é Walter Azzolini, eu sou pastor da Igreja Metodista daqui da cidade de Naviraí. E agora eu vou falar com o nosso brother Samuel para pedir para ele, por favor, acionar o cronômetro e rodar a vinheta. Nós já voltamos. Olá, nós já estamos de volta ao nosso programa Bíblia na Vida. Como eu já disse na pequena introdução, o nosso tema hoje é a amargura. É uma coisa recorrente, as pessoas colocam ira, rancor, falta de perdão, amargura, ressentimento. Eles botam tudo isso no mesmo pacote e acham que tudo isso é igual. É parecido, mas não é igual. Esses temas têm várias nuances, várias diferenças, pequenas singularidades que a gente precisa entender o que isso significa para que a gente possa ter uma liberdade maior. Ok? Então, nós vamos dar a você primeiro o que é amargura. Definição de dicionário. Dicionário. O dicionário diz que amargura, que tem sabor amargo, amargor. O que é um sabor amargo, pastor? É chocolate meio amargo, que não tem graça nenhuma, e jiló. Ok? Você pode gostar de jiló, eu também, mas ele é amargo. Então, isso é do ponto de vista do paladar, do gosto, alguma coisa eminentemente humana e física. Mas aí entra o que é a outra definição, que é a parte emocional. A amargura é dor moral, é aflição, angústia, desgosto, aspereza no agir, ou seja, quando você é ríspido com as pessoas, áspero no falar, você é um azedo, e eu gosto muito dessa outra característica da amargura, é a causticidade. Nossa, pastor, que palavra difícil, eu também acho. Mas a causticidade vem de soda cáustica. O H2SO4, aquele elemento químico que é o do ácido sulfúrico ou soda cáustica. O que a soda cáustica faz na sua pia, no seu banheiro, quando está entupido? Você esquenta a água, você joga a soda cáustica na pia da cozinha, no banheiro, aí você joga aquela água quente, então quando a soda cáustica toma contato com a água quente, ela desce, quer seja na pia da cozinha, quer seja no banheiro, na pia do banheiro, seja como for, ela desce corroendo tudo. Essa é a mesma ação que a soda cáustica faz no cano da sua cozinha, quando ele tem no meio dele
a gordura começa a ficar presa nas laterais do tubo, nas laterais do cano. Então, quando você joga a soda cáustica, ela começa a corroer aquela gordura. A amargura tem a mesma função, ela faz a mesma coisa, ela corrói a nossa alma, ela corrói o nosso emocional, ela prejudica o nosso organismo. Também o sofrimento, também a tristeza, também o ressentimento, também o ódio. Percebendo que tudo isso daqui as pessoas colocam nesse pacote. Lá na igreja, na terça-feira, nós conversamos sobre Romanos 2, dos versos de 1 a 6. Então, nós estamos conversando com a igreja acerca disso, o que estava acontecendo em Roma. Então, e aí eu comecei a fazer perguntas para os meninos. Eu disse, quando eu falar alguma coisa áspera, ríspida com alguém, essa pessoa ela vai ficando chateada, depois ela se magoa, depois ela ira. Ou seja, você vai pegando uma bacia, joga tudo isso dentro da bacia. Isso daí é rancor, que a gente vai falar numa próxima oportunidade. Mas tudo isso tem, de novo, significados diferentes. Eles agem de forma diferente dentro da nossa alma, dentro do nosso corpo, porque nós sofremos fisicamente quando nós somos amargos. Você pode perceber que você começa a ter dor no estômago, você começa a perceber que você tem dor pelo corpo. Isso é ausência de perdão, isso é amargura tomando conta de você, é a amargura corroendo o seu interior. Ela tem uma porção de origens. Quando alguém te passa para trás, quando alguém mente descaradamente para você sobre algo importante, quando há um acontecimento triste, quando alguém da sua família morre, enfim, alguma coisa ruim que fizeram contra você. Ok? Isso é um bocado importante, porque às vezes nós também temos amarguras contra Deus. Olha como isso é sério. Quando nós olhamos para uma situação, eu já disse isso, se eu não estou enganado, no último vídeo sobre o perdão. Quando nós achamos que alguém fez mal contra nós, a gente acha que esse alguém que fez mal contra nós, ele nem sabe disso, mas ele começa a prosperar, ele ri, ele é feliz, ele é alegre, e a gente fica mega irritado com Deus. Como é que o cara faz isso comigo e está tão feliz e eu? Percebe? Lá em Efésios capítulo 4, verso 32, a palavra do Senhor diz assim, atente para isso, palavra do Senhor que está em Efésios capítulo 4, versos 31 e 32. Olha a seriedade da palavra com relação a isso. Diz assim o apóstolo Paulo para o povo de Éfeso, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. São 6 citações de coisas que carregamos na nossa alma. Eu acho que se você assistiu a última live do perdão, é como se você carregasse as. Então, essas mochilas começam a pesar e dentro dela nós colocamos a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia e a maldade. E aí o apóstolo complementa, pelo contrário, sede bondosos, compassíveis uns com os outros. Pastor, o que é compassivo? É quem tem absoluta tranquilidade. Ontem nós conversávamos com os jovens numa célula que a gente tem da igreja e nós falávamos sobre isso. Entrou um determinado assunto na conversa, que eu não vou entrar nele aqui. Então, um deles diz, não, pastor, porque isso está errado, que tem que fazer, que tem que acontecer. Aí o outro diz, é isso mesmo, que tem que fazer. Eu disse, então, gente, quando vocês chegarem na minha idade, isso é uma galerinha aí de 15 a 19 anos. Eu disse, quando vocês chegarem na minha idade, vocês vão perceber que isso que vocês estão falando é periferia. A gente tem coisa mais importante para se preocupar. E eu entendo, vocês estão na fase de se preocupar com isso.
Mas eu já por causa da idade, da experiência e tudo mais, eu já olho para isso com um outro olhar. Então é isso aí, você ser compassivo, ou seja, pastor, isso é ser trouxa. Não, meu querido, não é ser trouxa. Isso é você olhar para o outro e dizer, puxa vida, ele não consegue ser como eu, ele não tem equilíbrio, ele não é longânimo, ou seja, você demora para ficar irado, ele não é compassivo como você, percebendo? E tudo isso são atributos que a palavra de Deus nos dá. Quando nós lemos a palavra, estudamos a palavra e conhecemos a palavra vai nos dando estrutura para nós suportarmos essas situações. Nós não somos bons porque nós somos bons, é porque a gente conhece o texto bíblico e a gente aprende com ele o que é bondade. Chupa essa manga. Pastor, o senhor está dizendo então, quando eu não sou compassivo, bondoso e longânimo, eu não... Não sou eu que estou dizendo. É o apóstolo Paulo. Você, quando chegar no céu, você briga com ele. Porque ele disse assim, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. E uhul para você. Jesus apertou. É Bíblia, meu irmão. Bíblia na vida. É isso que eu estou querendo dizer para você. A vida de amargura. Quando é que nós damos lugar à amargura? Quando nós passamos por uma infelicidade, e isso é uma coisa normal nos dias de hoje, ok? E nós ficamos focados exclusivamente nessa infelicidade. Nada é bom, ou não brilha, há uma nuvem, trovões, relâmpagos e clangor de trombeta sobre a nossa vida o dia todo, a noite toda. Nós não conseguimos olhar as coisas com um outro olhar e enxergar alguma coisa boa. Pastor Rod Maia, cantor, procura depois ele no YouTube, você vai encontrar isso. Ele tem uma frase de uma das músicas que diz assim, esse na verdade é o refrão: tempestade sempre passa, depois vem o sol, muito embora durasse a noite inteira. Nós aqui em Naviraí tivemos uns dias atrás com chuva. Você olhava para cima, o céu estava carrancudo, tinha trovão, tinha relâmpago, tinha chuva. Então o tempo estava feio. Só que se a gente pegasse um foguete e subisse a 400, 500 metros de altura, você ia ver o céu azul, o sol brilhando. Por quê? Porque a gente está olhando só para aquilo que é o natural. Então, aqueles que olham para a amargura com essa infelicidade, eles pensam nisso. A ingratidão. Pastor, o que tem a ver com ingratidão? Meu irmão, minha irmã, você que está me vendo e ouvindo e assistindo, e mais o que tiver, nós olhamos apenas para esses infortúnios, para essas dificuldades. Experimente em nome de Jesus Cristo. Experimente. Pegue um caderno, aqueles grandes, 2 colunas. Coisa ruim. Escreve tudo que é bênção. Mas não venha com essa história de que eu ainda não comprei minha casa, não comprei meu carro, não tenho um carro, não viajei para o exterior, não comprei um avião, não comprei uma casa na praia, não comprei um snorkel, não comprei. Não é isso. Não é isso. Isso é o que o mundo fala. Eu falo de prosperidade. Ai, pastor, tá vendo? Mas prosperidade não é aquilo? Não. Prosperidade que a Bíblia fala, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, não é. Prosperidade é quando você tem um teto sobre a sua cabeça, quando você tem cobertores para se cobrir nesses dias frios, e aqui em Naviraí está frio, aliás, acho que do sudeste, centro-oeste para baixo, está frio em todo lugar.
Você tem comida sobre a mesa, você tem um calçado para pôr no pé, você tem um emprego, você tem alimentação, você tem tudo aquilo que é necessário para a tua subsistência, ou seja, para você se manter vivo. Então, você é próspero. Deus tem potenciado tudo para você viver bem. E qual é a sua amargura? Não tem uma casa na praia, não tem uma casa do campo, não tem um jet ski, não tem uma lancha, não viaja para o exterior. Você percebe? Isso é dar bola para amargura. Outra fonte de amargura é pensar sempre naqueles que te tratam mal. E você gasta tempo tentando engendrar, organizar, construir um modo de atacar aquela pessoa, de destruir aquela pessoa. Então, o que há dentro de você é maldade pura. E você quer acabar com aquele... ele. Outra coisa que a amargura pode nos trazer, ou dor de amargura, é a perda de amizades. Mas é amargo como fel ou como jiló. Eu nunca comi fel, tá? Mas jiló eu já comi, como, e é gostosinho. E é amargo. Então a gente perde amizade por quê? Porque a gente é amargo. As pessoas vão saindo de o nosso derredor. E essas pessoas, por causa disso tudo que eu estou, elas se afastam também de Deus. Porque elas acabam ficando zangadas, elas acabam ficando achando que Deus as está punindo e beneficiando aquele que a atingiu. Nós, no intervalo, ouvimos uma música, na verdade, e a gente já volta com o tema amargura. Fica aí, não sai daí. Muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem da necessidade, atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo que a ferida sarará, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Seguindo sua ordem,
lutaram na frente para o rei. O forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o soldado ferido morrer. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte, faz viver. Não deixe os fiéis soldados feridos. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos. Verta o bálsamo e a ferida sarará. Protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Olá, estamos de volta ao nosso programa Bíblia na Vida, aqui na TV Show. Na nossa frente, só você. Uma outra origem da amargura
é a ausência de perdão ou a falta de perdão. Nós vamos ler para você aprender um pouco mais de Bíblia, Romanos capítulo 12, versos 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, meus amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Mas é importante nós dizermos da onde surge essa fala paulina. Paulo está falando para os romanos. Para os romanos, os crentes que estão em Roma. Mas ele está dizendo isso porque os crentes que estavam em Roma, eu sugiro a você, se você tiver Netflix, assista a Paulo, o apóstolo de Cristo. Você vai entender um pouquinho mais essa fala. Os romanos estavam perseguindo os judeus. Os cristãos, os judeus cristãos e também os romanos cristãos. Então os cristãos queriam pagar na mesma moeda. Então Paulo está dizendo, galera, não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Ele está dizendo, não trata o outro do mesmo jeito que ele te trata. Não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. Compreenda a limitação intelectual e espiritual do outro. Senão você vai causar problema para você. Ok? Isso é o que Paulo estava dizendo sobre a falta de perdão. O que é uma raiz de amargura? Nós já falamos desse texto de Hebreus 12. De Romanos 12. Mas vamos para Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, do verso 14 ao 17, a palavra diz assim, é o texto semelhante. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar ou com um prato de lentilhas vendeu o seu direito de primogenitura. Então, o texto está introduzindo a que nós não paguemos o mal com o mal. E também para que a gente não seja como o Esaú. Isso está lá em Gênesis 27. A Bíblia diz que o Esaú era um sujeito caçador, ele era independente e ele não dava muita bola para o seu pai. Quando você olhava para o Jacó, você vê que o texto dizia que o Jacó ficava mais perto do seu pai, da sua mãe, Jacó ficava mais ali próximo da tenda. O Esaú, ele era um sujeito individualista e ele cuidava da vida dele. Só que naquele dia, ele chegou da caçada e diz, mano, pro Jacó, eu tô com uma fome miserável. E aí o Jacó diz, cara, eu tenho um guisado aqui que é topíssimo, é da hora, é uma mistura de carne de caça com lentilha, isso aqui para comer com pão é um espetáculo, tem sal à vontade, pimenta, tá uma delícia. E o Esaú disse, cara, então me dá um prato. Eu disse, dou não. Se você quer comer do meu prato do meu guisado, me dá troca o seu direito de primogenitura por esse prato de lentilha. E aí a palavra do Esaú foi assim, de que me adianta ter a primogenitura se eu morrer de fome? É óbvio que ninguém morre de fome de uma hora para outra. Dava tempo do Esaú sair para a caça de novo, caçar uma caça, pegar a caça, cozinhar a caça, pegar a lentilha, tudo isso. Então, por que é que houve essa situação?
Porque o Esaú não entendeu qual era o direito que ele tinha à primogenitura. Ele não dava valor a ser o primogênito de Isaac, aquele que herdaria os bens de Isaac, a responsabilidade do Isaac. Então ele disse, isso daqui para mim não serve para nada, eu quero comer, daí. Ou seja, trocou por nada, não deu importância para isso. Isso causa uma amargura enorme em Esaú, porque depois a ficha caiu. Ele diz, perdi as bênçãos. As bênçãos foram embora, porque eu troquei essa birosca por um prato de lentilha. No mesmo livro de Hebreus, capítulo 12, verso 15, o escritor de Hebreus está falando sobre amargura, e isso tinha muito a ver com a perseguição romana, porque a perseguição romana, ela causava muita incerteza na vida dos cristãos, e essa perseguição, muitos deles diziam, Deus não está com a gente, Deus abandonou a gente, nós estamos sozinhos, os romanos vão acabar com a gente. Isso estava provocando neles a raiz de amargura. Se você for lá em Deuteronômio 29, basicamente no verso 18, também vai falar de amargura, só que aí era a lembrança dos egípcios. Então eles estavam com a emoção deles à flor da pele, maldizendo os egípcios. E isso é verdade. Mas o que nós estamos tratando aqui, e a gente falou da causa, a origem, quando nós lemos Romanos 12, está associada à falta de perdão. Ah, pastor, mas houve uma perseguição, pastor, houve... Ok, gente, ok. Vocês vão lá brigar com Cristo. Porque nós já falamos isso nas lives sobre o perdão, nas falas sobre o perdão. E nós precisamos entender isso. Então, eles falavam, lá em Deuteronômio 29, da erva daninha. A erva daninha era igual à raiz de amargura. E o que eles faziam muitas vezes com essa erva daninha? Ou essas ervas amargas? Elas eram colocadas na comida. Quando você queria dar essa comida para alguém, para que alguém morresse. Então, ela está ligando a amargura à morte, não necessariamente morte física, porque hoje nós sabemos como as coisas funcionam, mas hoje morte espiritual, lá atrás, morte física. E nós precisamos entender isso. E o grande caso de Hebreus capítulo 12 é quando nós questionamos a Deus, nós caímos na amargura e nós corremos um sério risco de que essa amargura em quantidade significativa ela possa matar a nossa fé. E a morte da nossa fé gera a incredulidade. Você está vendo a importância de nós termos o cuidado com a raiz da amargura? Nós podemos cair na incredulidade. O excesso de amargura nos priva, nos afasta, nos separa da glória de Deus. Se você tem alguma dúvida disso, pegue o profeta Isaías no capítulo 59, no verso 2. Quando a palavra do Senhor diz, porque o nosso pecado é que faz a separação entre nós e o nosso Deus. Não é Deus que se separa de nós, somos nós por causa do nosso pecado. E a amargura é um pecado que pode nos privar da glória, nos privar da presença de Javé. Tiago 3,11 diz assim, porventura
deita ou sai de alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Você tem sido um manancial de água doce? Ou você tem sido um manancial de água amarga? A sua fala é uma fala que produz alegria e felicidade? Ou a tua fala é uma fala que produz rebelião, discórdia, gritaria e maldição? Tudo isso é o excesso de amargura que está depositado dentro de você. E você precisa fazer um esforço, meu irmão, minha irmã, para que essa amargura saia de dentro de você, porque isso pode te matar. Tome bastante cuidado com isso, meu irmão e minha irmã. Nós vamos entrar agora nas características principais da amargura. O que a amargura pode... como é que nós descobrimos se nós somos uma pessoa amarga? A primeira característica é a irritação. Você é um cabra irritado. Você é uma senhora irritada. Pastor, todo irritado é amargo? Não. Não é. Quando é que uma pessoa que tem raiz de amargura, ela deve se preocupar? Aqui tem um copo descartável, você não vai conseguir ver. O copo você está vendo por óbvio. E só aqui tem água, até aqui. O restante está vazio. Você está vendo? Você não está vendo, eu sei. Mas aqui tem água, daqui para cima ele está vazio. Então alguém que ao observar um copo com essa quantidade de água, ela começa a se irritar, porque esse copo tinha que estar cheio. A pessoa se irrita por qualquer motivo. Se o chinelo está fora de lugar, se tem uma folhinha de árvore no chão da sala, no chão da cozinha. Aqui na Viraí é muito legal porque tem muita árvore. Eu moro aqui por perto e eu moro numa esquina e tem uma porção e tem umas árvores que dão aquelas folhas fininhas, pequenininhas, bem pequenininhas. E esses dias de vento, adivinha? Tem folha em tudo quanto é lugar. Então quando nós nos irritamos com essas pequenas coisas, quando nós nos irritamos porque nós discordamos do sapato do irmão, da irmã, do vestido, tudo pra gente é motivo de irritação. A gente não tem uma palavra doce em nenhum momento. Nós sempre temos um motivo para discussão. Encontramos sempre um motivo para discordar e normalmente para achar que alguém está falando o que está falando para nos atingir. Normalmente essa irritação decorre da vitimização. Pastor, eu não sei o que é vitimização. O senhor explica para mim? Explico. O que é vitimização? É você achar que todo mundo que todo mundo é contra você. Todo mundo está querendo te derrubar. Nossa, eu fui em tal lugar e um carro me fechou. Eu fui em outro lugar e eu pisei em cima de uma formiga. Tudo é motivo para irritação. Tudo é motivo para discussão. Tudo é motivo para que você desenvolva dentro de você a raiz de amargura. Isso é extremamente sério. Isso é extremamente grave. Não sai daí. A gente vai para um breve intervalo comercial e nós já voltamos.
Fique aí, vou tomar uma aguinha e já volto. Loja especializada em tintas imobiliárias, Arte e Cores Tintas. Atende Naviraí região com as melhores marcas e os melhores preços para você. Faça o seu orçamento sem compromisso. Atendemos de segunda a sábado na Avenida Amélia Fucuda, 880 Centro de Naviraí. E fazemos entrega a domicílio. Ligue 3461-5460. Arte e Cores Tintas, trazendo mais cor para sua vida. Portal do Cone Sul, levando até você as principais notícias de Naviraí região. Jornalismo feito com responsabilidade e seriedade. Informação rápida e de qualidade. É no Portal do Cone Sul. Acesse www.portaldoconesul.com.br e curta nossa página no Facebook, localizado na Rua Paris, número 348, em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Esta é uma empresa associada da ANIP, Associação Naviraiense de Imprensa Profissional. Presente no mercado há mais de 15 anos, a Eletro Garrincha oferece a seus clientes as melhores opções em materiais elétricos, instalação residencial, predial e industrial, comandos elétricos e rede de baixa e média tensão, além da fabricação de postes de energia, proporcionando eficiência e credibilidade na prestação de serviços com profissionalismo. Atendendo em Naviraí e todo o Mato Grosso do Sul, proporcionando a satisfação total dos clientes. Programa Bate-Papo com Wilson Carlos, toda quarta às 7 da noite na TV Show. Sua construção está finalizando e você não sabe ainda onde procurar os materiais para acabamento? Deixa eu apresentar a você a Gesso União. O Mário e toda a sua equipe estão preparados para lhe atender com total carinho e dedicação. E o melhor de tudo, com preços acessíveis. Então pensou no acabamento da sua casa? Pensou Gesso União. Economia, qualidade e atendimento personalizado é na Gesso União. Localizada na Avenida Mambai, Vila Industrial, saída para Dourados. Telefone 67-3461-3800. Programa Bíblia na Vida, toda quarta às 9 da noite na TV Show. TV Show, compartilhe. TV Show. Na nossa frente, só você. Olá, nós estamos de volta depois de um breve intervalo comercial. Nós estamos falando sobre amargura. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre a irritação. São características da amargura. A segunda característica da amargura é a estagnação. O que é a estagnação? Sabe o que é poste? Poste de luz, poste. Que aqui no Mato Grosso do Sul é a Energisa. Ela bota um poste no chão e passa um monte de fio. O que é estagnação? É quando a pessoa é como um poste. Você encontra essa pessoa, ela vai contar para você a mesma história sempre. Sempre. Alguém fez mal contra ela. Então, quando ela te encontra, ela, oi, bom dia, tudo bem? Ah, vai chover? Pois é, o sol, nossa, que calor. Depois, puxa vida, que frio. Mas e ela, qual é o assunto? O assunto é, lembra do fulano? O fulano pisou na minha unha, o fulano pisou no meu pé, o fulano falou isso, o fulano falou aquilo, o fulano falou aquilo outro. Essa estagnação, isso não te tira do lugar. E essa estagnação, ela é provocada pela continuidade da amargura. Há pessoas que se retroalimentam da amargura. Então a amargura é para elas um jeito
de viver, um modo de vida. Ela não consegue mais viver se ela não tiver uma raiz de amargura. Como o próprio nome diz, raiz de amargura. Você já viu aí na sua rua, na sua cidade, uma árvore correndo no meio da rua? As raízes pulando. Já viu? Se você já viu, meu irmão, corre que é fantasma. Ou é um capeta andando na sua rua. Tome cuidado. Porque árvores não andam. Porque árvores têm raiz. Ah, pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo que a raiz nunca sai do lugar. Porque, de novo, essas pessoas se retroalimentam, ou seja, vivem se alimentando da amargura. Isso é a estagnação. Porque é legal, ela tem a raiz de amargura e ela tem sempre alguma coisa para falar. Só que ela não se dá conta de que é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo assunto. Cachorro correndo atrás do rabo. Não tem novidade. É sempre a mesma coisa. E aí a gente diz, se for só eu vou te entender, tá? Mas é mais ou menos assim. Lá vem de novo falar sobre o fulano, que o fulano fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. É sempre a mesma coisa. Não, a vida não prossegue, eles não caminham, é sempre aquela lenga-lenga. Isso é a estagnação. Outra característica de quem tem raiz de amargura. Elas não perdoam. Ah, pastor, o senhor já falou isso nas 4 lives anteriores. Agora nós estamos falando da amargura. O que é que significa isso? E eu vou falar aqui alguma coisa que eu não tinha dito anteriormente. Eu disse de uma outra forma mais técnica, mas aqui eu vou dizer de uma forma mais clara. Na cabeça deles, se eles liberarem o perdão e tirarem aquela raiz de amargura, eles se sentirão enfraquecidos. Pastor, por que eles se sentem ou se sentirão enfraquecidos? É como se aquele sentimento de amargura que eles carregam, que elas carregam dentro de si, fosse uma prisão para o outro. É mais ou menos assim, você tomar o veneno esperando que o outro morra. Você está entendendo a seriedade e o peso da amargura? Por que você precisa ser curado da amargura? É por causa disso. Porque você está com um lixo dentro de você, você está tomando veneno todos os dias e noites. Você morrerá com isso. Não há o que fazer. Você morrerá com essa amargura. E é o rancor, e nós vamos falar isso na próxima live, e é o rancor que alimenta essa amargura. É a ideia de, eu tomo o veneno para que o outro morra. Isso jamais vai acontecer. Por isso você precisa se limpar. E você vai conseguir compreender um pouco mais sobre a amargura quando você entender mais sobre o perdão. Porque quando você se limpar do perdão, você não terá problema mais com a amargura. E você também se livrará do rancor, que a gente vai falar na próxima live. Coisa vai apertando, hein? Presta atenção. Outra coisa, outra característica das pessoas que têm amargura. Elas não se dedicam a coisas construtivas. Nem para si e nem para o outro.
O que é coisa construtiva, pastor? O que é coisa construtiva? Para você, construção. O que é construção? Não é quando você começa a comprar areia, pedra, cimento, tijolo, e você começa a colocar aquilo ali tudo um em cima do outro, divide uma casa bonitinha, depois faz o acabamento, bota o telhado, dá o acabamento lá com gesso ou com massa corrida, vai, pinta, faz a garagem, pronto. E uma família começou a morar dentro. Isso é construção, ou seja, isso é coisa boa. Você já imaginou que você pode olhar para essa ideia de construção, não como construção de um imóvel, mas uma construção pessoal? A gente passa aqui na cidade de Naviraí e tem algumas casas assim, ainda que são casinhas de madeira, são casinhas bem velhas, ou tem gente dentro, ou às vezes não tem, normalmente não tem, e aquela casa foi se deteriorando, aquilo é uma casa velha. Então muitas vezes nós somos essa casa, nós somos essa construção velha. E nós precisamos remodelar isso, só que agora no nosso interior, no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito. Porque se nós não começarmos a construir e fazer reformas todos os dias em nossas vidas, a amargura vai pegar a gente por uma perna. Depois que ela pega para largar é uma dificuldade. Então nós precisamos ser construtivos, não apenas para nós e para o nosso bem. Porque quando nós nos reconstruímos todos os dias, nós também aprendemos a ser construtivos para com os outros. Não somente nós somos os beneficiados, mas também o outro. E isso precisa ficar muito claro para cada um de nós. Nós não podemos ser construções velhas. Precisamos parar todos os dias e fazer uma análise. O que é, pastor, uma autoanálise? É quando eu olho para dentro de mim e vejo aonde eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar em vários aspectos. Então o que eu faço? Eu procuro no Google, eu procuro no YouTube, pastores, líderes, professores, médicos, falando sobre o meu interior, a minha emoção, a minha ira, a minha raiva, o meu intelecto, a minha emoção. Eu preciso refazer isso. Senão eu não serei construtivo, nem para a minha vida, nem para a vida do outro. Aliás, eu serei destrutivo. E é exatamente isso que nós não podemos ser. Amém? Vamos para mais um breve intervalo. Você vai ouvir, aliás, uma música. Não sai daí e daqui a pouco nós voltamos. Até já! Tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Faltava apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam. Outros assim falavam:
Queremos levar os seus filhos para serem escravos e ela chorava. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava. Mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse de um profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Seus filhos não serão escravos e você não vai perder mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse de um profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Vai, disse o profeta assim: Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transbordar. Seus filhos não serão escravos e você não vai perder mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. A casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. A casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada, hoje vai ter tudo. Aquele que cobrava agora vem pagar. E o fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Ok, estamos de volta com o nosso tema amargura. Você verá aí no seu vídeo sobre a cura da amargura. Nós estávamos falando anteriormente sobre a impaciência, ou seja, pessoas que não são construtivas, elas não têm, gastam, não investem energia em construir para si e construir
para o outro. E não é construção no sentido de imóvel ou coisa parecida, mas é construção de relacionamento, construção. Outra característica de quem é amargo é a falta de perdão. Na maioria das vezes, e nós já falamos assim exaustivamente nas outras lives, mas as pessoas têm problema para liberar perdão para si e perdão para o outro. Muitas vezes a característica do amargo, da pessoa que carrega a amargura, é não liberar perdão para o outro. E quando ela não libera o perdão para o outro, ela se sente presa. E quando ela não libera perdão ao outro, dizendo assim, o outro é muito ruim e eu sou bom. Por que eu não tenho problema de liberar perdão para mim? Porque eu não faço nada de errado. Eu sou muito bom. Então, como eu sou bom, eu não peco, eu não erro. E o outro está preso. O outro está preso. É aquela pessoa, de novo, que bebe o veneno achando que o outro vai morrer. Então, a falta de perdão, além de ser uma característica da raiz, a ausência de perdão é um fator preponderante, predominante, importante para aquele que quer nutrir as raízes de amargura que ele carrega na sua. Perceba que essas características que a gente falou, da irritação, da estagnação, da ausência de perdão, da impotência e da falta de perdão, são como comida, são como alimento para aqueles que precisam, de novo, nutrir a sua raiz de amargura, para que ela se fortaleça. Tipo assim, veio para cá e daqui não sai. Uma vez amargo, amargo para sempre. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Tenho pena de você que tem o problema da amargura, porque você sofre. Preste atenção, você sofre e o que com você também. E normalmente não é o que convive com você, são os que convivem com você. Aí as pessoas se afastam e você não sabe por quê. Em nome de Jesus, meu irmão, obedeça a palavra do Senhor, perdoa, se limpe, tire de dentro de você a raiz de amargura, porque se você não perdoa, a raiz de amargura vai crescer, ela vai aprofundar, vai virar uma raiz de eucalipto. Pastor, por que raiz de eucalipto? Porque o eucalipto ele cresce muito, porque ele chupa muita água. Então ele é plantado num determinado terreno e ele vai descendo a raiz atrás de água. Você já percebeu que se você tiver num descampado um único pé de eucalipto e der um vento fortíssimo, ele verga, mas ele não sai do lugar? Ele não é arrancado do solo? Porque as suas raízes são profundas. E quando nós não liberamos perdão para o outro, essas raízes se aprofundam e nós viramos poste. Tome cuidado com isso. Desencantos. As pessoas que têm raiz de amargura, elas são desencantadas consigo mesma e com os outros. Elas esperam muito dos outros e pouco de si. Pensam que os outros querem machucá-la, mesmo sendo inverídico. Eu estou pegando essas coisas, queridos irmãos, em livros de psicologia. E eu estou trazendo esses sentimentos psicológicos e tudo mais, trazendo para o contexto teológico, bíblico.
Eu não acho isso da minha cabeça. Eu não tenho o que fazer, então eu vou botar essas coisas. Não, não, não. Isso aqui eu tiro de livros de psicologia e de psicanálise. Então, esse desencanto, elas não esperam muitas coisas delas mesmas, mas elas esperam muito dos outros. Essas pessoas, elas acham que os outros querem machucá-la. Eu já disse isso há uns instantes atrás, acerca da estagnação e da ausência de perdão. Todas as pessoas querem ofender, querem machucar. Só que elas estão tão machucadas, essas raízes estão tão profundas, que essas pessoas começam a imaginar coisas. Você está vendo como é profunda? Ela começa a imaginar uma realidade que não existe. Outra característica é o orgulho. Ela não dá o braço a torcer. O orgulho justifica a sua grande dificuldade de perdoar. Ela não deixa as situações passadas para trás. Ou seja, pessoas amargas, é como eu citei anteriormente, na irritação e na estagnação, é sempre o mesmo assunto. Qualquer coisa de errado que aconteça, as coisas sempre voltam. Elas também desacreditam dos relacionamentos. É comum que essas pessoas reafirmem com frequência o seu mau desenvolvimento das relações. Dessa forma, desistem de envolvimentos e passam a acreditar que carregam dedo podre para isso. O problema não é o dedo podre, o problema é que a raiz de amargura tomou conta. A raiz de amargura faz com que essas pessoas observem a realidade, mas a realidade que elas observam é deturpada. Não é uma realidade real, desculpem a redundância, mas é uma realidade diferenciada, ela é ofuscada pela raiz de amargura. Elas olham para isso e veem uma outra coisa. Como dizia Platão, são como sombras no mito da caverna. Então essa realidade ela não é real, ela é uma realidade imaginada. Isso tudo é gerado pela raiz de amargura. Outra coisa que você pode olhar como uma característica do amargo: a desgraça alheia é uma alegria. Pastor, você está dizendo que há pessoas que se alegram com a desgraça do outro? Raiz de amargura, falta de perdão, rancor, ressentimento. Você está vendo que pode ser que você tenha muita coisa disso dentro de você? Você está vendo a quantidade de lixo que você tem dentro de você? Outra coisa bastante interessante que nós precisamos adquirir com a compreensão dessas características da raiz de amargura e aquilo que nós temos que fazer para nos livrarmos da amargura é desenvolver e aprender o valor da resiliência. Valor da resiliência acompanhada da palavra de Deus. Por isso, Bíblia na vida. Então, não adianta você olhar para essas situações de amargura que você passa e imaginar que você consegue resolver isso sozinho ou sozinha. Se você não tiver um ótimo embasamento bíblico, você não sai do lugar. Por isso que nós damos tanto valor ao conhecimento bíblico, ao estudo da palavra, ao examinar a Escritura. John Wesley, que é o nosso patrono da Igreja Metodista, ele diz que a gente precisava ler, estudar e examinar as Escrituras,
Porque se a gente não tiver base bíblica, meu irmão, nós deixaremos que essas raízes sejam mais profundas em nós. E nós não desenvolveremos a resiliência. O que é a resiliência? É a capacidade que nós temos de superar obstáculos sem culpar ninguém. Porque o problema do amargo é que a culpa é sempre do outro. E eu queria voltar para nós encerrarmos essa live. Lendo Efésios capítulo 4, versos 31 e 32, diz assim o apóstolo Paulo, e eu não vou fazer interrupção nenhuma e nenhum comentário. Diz assim a palavra do Senhor: toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Antes, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus te perdoou em Cristo Jesus. Palavra do Senhor é o melhor para as nossas vidas. Eu quero orar por você agora. Pai, que esse irmão, irmã, essa pessoa que estiver assistindo essa live hoje, ele possa compreender o valor desses ensinos e a importância da Bíblia na nossa vida. Que toda amargura, que toda raiz de amargura seja tirada dessas vidas, em nome de Jesus. Que eles possam ver e rever esta live muitas vezes, até conseguirem compreender todo o peso e a necessidade que cada um deles tem de rever os seus conceitos, de reconstruir, de reformar as suas vidas, desde que essa reconstrução passe pela tua palavra. Te agradecemos pelo Bíblia na Vida e te agradecemos pela tua palavra, porque é ela que nos limpa e nos cura de toda a raiz de amargura. Seja curado, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo programa.